Continuando então. Vou tentar agora organizar, esquematizar isso que eu disse para vocês. Uma pilha pode gerar, ela gera um campo elétrico num condutor, campo elétrico esse que força os elétrons a se movimentarem todos em uma única direção, movimento dos elétrons todos numa direção que a gente chama de corrente elétrica, e a corrente elétrica acende a lâmpada. Mas, ao invés de colocar uma pilha, eu posso fazer com que o campo magnético varie na região onde está aquele circuito. E essa variação de campo magnético funciona como uma pilha. Por quê? Porque ela induz o aparecimento de um campo elétrico também. Assim como a pilha fazia um campo elétrico aparecer, a variação de um campo magnético também faz um campo elétrico aparecer. Então, isso é o que a lei de Faraday diz, que eu vou esquematizar aqui na lousa agora. Então, o que a lei de Faraday diz? Ela diz que um campo magnético, lembra que o campo magnético é representado pela letra B. O que a lei de Faraday diz? Que quando um campo magnético sofre uma variação, essa variação do campo magnético induz o surgimento de um campo elétrico. Essa é a lei de Faraday. Essa é a lei de Faraday. Ou seja, a variação de um campo magnético induz o aparecimento de um campo elétrico. Assim como uma pilha gera um campo elétrico que faz com que surja uma corrente elétrica lá no fio de cobre, ao invés de uma pilha eu posso fazer um campo magnético variando. Também vai gerar um campo elétrico que também pode gerar uma corrente elétrica que vai acender uma lâmpada, por exemplo. Lembrando que os campos magnéticos, quem são as fontes dos campos magnéticos? Podem ser os ímãs, ou ainda cargas em movimento. Tanto ímãs quanto cargas em movimento geram campo magnético. E campo magnético variante gera campo elétrico. Para ilustrar isso, eu vou fazer um experimento agora aqui, que ajuda a ilustrar isso, mas antes do experimento eu vou fazer um esqueminha na lousa para ajudar a entender o que vai acontecer no experimento. Imagina, por exemplo, que eu tenho um ímã aqui assim, um ímã. Lembra que um ímã tem sempre dois polos, polo norte e polo sul, e eu vou representar aqui as linhas de indução do campo magnético desse ímã. Vocês devem estar recordados que essas linhas de indução, como a gente viu no começo do vídeo, elas são sempre fechadas. Essa daqui também é fechada, só que ela vai fechar lá, ela vai dar uma volta muito grande, por isso que eu desenhei ela reta aqui. São sempre fechadas e elas têm a característica de dentro do ímã e do polo sul para o polo norte e fora do ímã do polo norte para o polo sul. E vou desenhar algumas linhas a mais aqui para ajudar na explicação do experimento que eu vou mostrar para vocês. Imagina que isso aqui é um ímã, as linhas de indução, lembrando que elas são sempre fechadas, não deu para fechar todas aqui. E aqui eu coloco uma espira condutora, uma espira de cobre, por exemplo. Uma espira de um material condutor qualquer, por exemplo, de cobre. E aí eu pego essa espira e começo a aproximar do ímã. Ou eu poderia também pegar o ímã e aproximar da espira. Tanto faz. Mas, no meu desenho aqui, eu só vou aproximar a espira do ímã, porque fica mais fácil de desenhar. Porque ficar desenhando o ímã aqui, aqui, aqui ia demorar muito. Desenhar a espira fica mais fácil. Eu quero que vocês atentem para o seguinte. Reparem o número de linhas de indução do campo magnético. Esse daqui é o campo magnético. Essas linhas são as linhas do campo magnético gerado pelo ímã. Lembra que campo magnético é representado pela letra B. Então aqui eu tenho o campo magnético do ímã.
Agora note quantas linhas de indução estão atravessando a espira nesse instante aqui, que a espira está aqui. Quando a espira está aqui, tem uma linha de indução atravessando ela. Se eu pegar essa espira e começar a aproximar do ímã, quando a espira estiver aqui, ó, agora já não tem mais uma só, tem uma, duas, três linhas de indução que cruzam a área da espira. 3 linhas de indução. Portanto, o número de linhas de indução aumentou. E a gente viu no passado, nesse vídeo mesmo lá no começo, que a intensidade do campo magnético é proporcional ao número de linhas de indução. Quanto maior for o número de linhas de indução por unidade de volume, mais intenso é o campo magnético naquela região. Então notem que aqui, quando apenas uma linha de indução atravessava a espira, o campo magnético que esse ímã gera aqui é fraquinho. Agora, quando a espira se aproxima, o campo magnético que esse ímã gera aqui já é maior. E se eu for aproximando a espira, vai crescendo o número de linhas de indução e, portanto, vai ficando mais forte o ímã. Desculpa, vai ficando mais forte o campo magnético. O que eu estou querendo dizer? Que conforme você aproxima o ímã da espira, ou a espira do ímã, ou o ímã da espira, tanto faz, conforme você aproxima a espira, o campo magnético vai se tornando cada vez mais forte. Você vai ficando mais perto do polo do ímã. Você vai ficando em regiões que têm campo magnético cada vez mais forte. Em outras palavras, uma maneira de você conseguir a variação do campo magnético é aproximando a espira do ímã ou o ímã da espira, tanto faz. Por quê? Porque conforme você aproxima a espira do ímã, o número de linhas de indução que atravessam a espira aumenta. E a intensidade do campo magnético é proporcional a esse número. Né? Uma outra maneira de raciocinar é pela distância entre as linhas. Né? Aqui as linhas estão bem afastadas uma da outra, aqui elas já estão mais perto, aqui mais perto ainda. Quanto mais perto tiver as linhas de indução, mais intenso é o campo magnético. Então, ó, esse ímã gera campo magnético aqui? Gera. Gera campo magnético aqui? Gera. Gera campo magnético aqui? Gera. Mas aonde é mais forte? Aqui. E conforme a espira vai se aproximando, ela vai se aproximando da região do campo magnético gerado por ímã, regiões de campos magnéticos cada vez mais fortes. E, portanto, o campo magnético está aumentando. Aumentar é uma variação.